Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter aula de História, iniciando o quarto trimestre também, módulo 4, capítulo 7. A gente vai colocar a data lá em cima e a gente vai falar sobre os nossos direitos e deveres, tá bom? Então a gente vai colocar a data lá em cima. A gente tá vendo aí, ó, duas médicas, né, com uma criança, né? Geralmente a médica que cuida de crianças é a pediatra, a especialidade, pediatria, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre direitos e deveres, lembrando que de repente vai ter alguns momentos que eu não vou acompanhar alguma parte do livro, mas é para a gente poder dinamizar mais a nossa aula, não tentar não ficar tão longa, até porque a gente lê e estuda um pouquinho antes, tá bom? Então vamos lá? Nossos direitos e deveres. Ao exercer nossa cidadania, é muito importante, exercer nossa cidadania é muito importante para vivermos melhor em sociedade. Para isso é essencial conhecer nossos direitos e deveres. Nesse capítulo vamos conhecer um pouco sobre eles. Pessoal, vamos lá. Todos nós temos direitos e deveres e vocês com certeza já ouviram falar sobre isso, tá? Direito é tudo aquilo que a gente precisa ter, tá? Dever é aquilo que a gente precisa fazer, que a gente deve fazer, né? O deve já diz, né? É o que a gente precisa fazer para ter direito a ter alguma coisa. É mais ou menos assim. Parece difícil, mas não é. É só a gente prestar bastante atenção que a gente consegue entender, tá bom? Os direitos e os deveres. Para viver em sociedade, a gente pode marcar também, tá? Vamos marcar aí. Para viver em sociedade, é necessário que existam regras que devem ser cumpridas por todas as pessoas, para que possamos viver com respeito e dignidade. Vamos lá. A gente tem regras? Sim, são as leis, tá? As leis existem para que as pessoas possam viver em sociedade da melhor forma possível, cumprindo o que é pedido por elas. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente precisa, por exemplo, não atravessar no sinal verde. Por quê? Porque se eu atravesso no sinal verde, eu vou ser atropelada, certo? E os carros sabem que no sinal vermelho eles precisam parar para as pessoas atravessarem. Então isso é uma regra, isso é uma lei do trânsito, né? E essas regras acontecem para que as pessoas possam ir e vir da melhor forma sem acontecer acidentes. Então é um dever do motorista parar no sinal vermelho para que as pessoas tenham o seu direito de ir e vir, ou seja, atravessar as ruas, né? Então, todas essas palavrinhas, elas estão interligadas, tá? As regras que regem o funcionamento de nossa sociedade são estabelecidas por leis. Pode marcar esse segundo parágrafo, esse segundo pedacinho do texto, tá? As regras que regem o funcionamento de nossa sociedade são estabelecidas por leis que garantem os direitos e deveres dos cidadãos, tá? Então vamos lá, leia o texto a seguir. Geralmente as leis surgem a partir das necessidades impostas pela evolução da vida em conjunto. Por exemplo, há séculos nenhum povo tinha necessidade de um código de trânsito, pois não havia veículo, ou seja, se não tinha carro, não tinha necessidade de ter as leis de trânsito. Mas com o tempo foram aparecendo os carros, certo? E aí vieram as leis de trânsito, tá? A lei, pois não havia veículos automotores e nem havia risco de vida para os pedestres. A lei sempre será resultado da necessidade de se organizar melhor para se organizar melhor a vida das pessoas, tá? De acordo com o texto, por que as leis são criadas? Para que possa haver o que? Organização na sociedade, certo? Isso é muito importante, tá bom? Gente, a gente tem essa amiga moça que passa pra lá e pra cá, tá me irritando, mas eu acho que ela, é o que eu falei, né? Ela tá muito esperta essa semana. Ela vem pra aula de matemática, ela vem pra aula de história. Vamos embora. A importância da cidadania. Quando agimos de acordo com os nossos direitos e deveres, estamos exercendo cidadania, tá? A gente está correto, a gente está, de alguma forma, colaborando para o outro, né? Com o outro, né? Se eu faço as coisas que eu preciso fazer para que a sociedade siga de forma correta, né? Se eu não jogo lixo no meio da rua, se eu não atravesso na hora errada, né? Para evitar um acidente, eu tô colaborando, né? Com a sociedade,
certo? Se eu faço a minha parte, se eu ajudo o outro, né? Se eu pago minhas contas em dia, certo? Eu estou o quê? Colaborando para que tudo aconteça da melhor forma. A cidadania, vamos marcar essa parte, tá? A cidadania é fundamental para que a convivência entre as pessoas seja harmoniosa e saudável. Para fortalecer a cidadania, precisamos cumprir nossos deveres e também lutar para que nossos direitos sejam respeitados. Pode marcar essa parte também, tá? Entender o que é cidadania é importante, pois nos dá condições de participar da vida em sociedade e ajudar a construir um mundo melhor, tá? Quando a gente sabe da importância de fazer a nossa parte para ajudar o outro, a gente também está exercendo a nossa cidadania, tá? Quando a gente faz um trabalho voluntário, quando a gente faz a nossa parte, né? Eu não tenho que me preocupar se o amigo está fazendo. Se eu faço a minha parte, eu já estou colaborando com a sociedade e exercendo a cidadania, certo? Direitos e deveres. A gente vai marcar e vai escrever aí, ó, estudar. Em cima dessa partezinha amarela, nós vamos escrever estudar. Essas partes que eu faço assim, ó, são as partes que eu peço para vocês passarem o marca-texto, tá bom? Então vamos lá. O que são direitos? Os direitos são um conjunto de benefícios e garantias assegurados a todas as pessoas que fazem parte de uma sociedade. Então, por exemplo, as crianças, né? A gente tem direito a estudar. A gente já falou sobre isso em outra aula. A estudar, a ter uma moradia, a ter direito à alimentação, à saúde, ao hospital, em boas condições, certo? Não só as crianças, todos nós, a gente tem direito. A gente paga os nossos impostos, que é um dever, tá? A gente paga as nossas contas, que é um dever, para a gente poder usufruir, né, do nosso direito de ir e vir, do nosso direito de ter água em casa, luz, né, tudo isso, tá bom? Os deveres são regras e obrigações que precisamos cumprir para viver de forma harmoniosa, tá? Então, vamos lá, dever. Quando a gente exerce o dever, a gente faz as coisas que a gente precisa fazer, que é a nossa obrigação, a gente passa a ter direito a usufruir daquilo, certo? E como eu falei, direito é tudo aquilo que é importante para o bem da pessoa, tá bom? Não só da criança, mas do ser humano, do homem, da mulher, das pessoas em geral, tá? Respeito aos direitos. Vamos lá, página 236. Para conviver melhor em sociedade, é necessário que cada um respeite o direito do outro. Esse é um dos principais deveres, respeitar o outro, né? Dessa maneira, para usufruir de nossos direitos, precisamos cumprir com os nossos deveres, pois assim todos os cidadãos terão seus direitos respeitados. Observem alguns exemplos. O carro está estacionado em local correto, deixando livre a rampa de acesso para as pessoas com deficiência física. Se o carro para em cima da rampa, não é que a pessoa não vai conseguir subir na calçada, vai, mas com muito mais dificuldade, talvez precise de uma outra pessoa para colocar a cadeira de rodas em cima da calçada. Ou seja, o motorista que para o carro em cima de uma rampa de acesso para quem é cadeirante, não está exercendo a cidadania, não está cumprindo com o seu dever, tá? Pessoas de diferentes religiões respeitando e convivendo de maneira harmônica. Ou seja, não é porque eu tenho uma determinada religião que eu vou achar que só ela é a certa e a única e a que só serve para todo mundo aquela. Não. Eu não sou igual de você, as pessoas não são iguais umas às outras, nem gêmeos que podem dizer que são idênticos têm atitudes parecidas ou pensam da mesma forma. Então a gente precisa respeitar o outro. Esse é um dos principais deveres de todo mundo. Respeitar a opinião, né? Respeitar a religião, respeitar o outro de forma geral, tá? Página 237. Pessoas expondo opiniões contrárias de maneira respeitosa. Eu posso achar muito saboroso batata doce, mas você pode não gostar, ou gostar também. O que acontece? Você não tem que falar, estou dando só um exemplo, tá? Você não tem que debochar ou falar, nossa, ela come batata doce, que nojo, eu não gosto. Não, é assim, poxa, você gosta de batata doce? Poxa, legal, eu já experimentei e não gosto. Então, não quero nem provar mais. Ou eu nunca experimentei, mas eu não gosto da aparência dela, mas eu respeito você comer. Então, assim, quando a gente respeita o outro, a gente está exercendo também a nossa cidadania.
Eu dei um exemplo da comida, mas isso é em várias situações. Num time de futebol, sobre alguma opinião política, sobre um jogo, sobre um filme, sobre um time, seja lá o que for, tá bom? Pessoas respeitando as regras de trânsito, como eu já falei, né? E aí a gente tem aí, em sua opinião, por que é importante respeitar os direitos das outras pessoas? Bem, conforme eu fui explicando, eu fui falando com vocês, certo? E aí a gente tem duas atividades, da página 238 e da página 239, que eu gostaria que vocês dessem o pause e fizessem com calma, tá? Até porque são duas atividades bem gostosas de fazer, né? O primeiro é um pequeno texto, a gente tem aí 4 linhas, não precisa ser uma coisa grande. Lembra de fazer com parágrafo, você precisa usar as 4 palavras: direitos, deveres, leis e sociedade. Início de frase com letra maiúscula, final de frase ponto final. Depois, de acordo com o que você escreveu, você vai fazer um desenho embaixo. E esse desenho pode ser, de repente, qualquer um parecido com esses da página 236 e 237, tá? Desenhou, a gente vai para a página 239, onde a gente quer que pinte a ilustração que representa respeito ao direito. E tá muito fácil, que são o quê? É a de baixo, que são as pessoas atravessando na faixa de pedestre, que é o correto, tá? E aí depois você vai fazer uma frase sobre essa ilustração. Então dá o pause, que aí eu vou dar as sugestões de resposta, mas essas respostas, não precisam ficar iguais às da tia Cris, tá bom? Então vamos lá? Então, da página 238 eu dei a seguinte sugestão. Para viver em sociedade, devemos respeitar as leis e cumprir com nossos deveres para poder usar nossos direitos. Tá? Eu vou colocar aqui. Tá? Gente, não é para ficar igualzinho da tia Cris, pode ficar parecido, tá bom? Tia Cris, você não usou parágrafo, é verdade. Se você fez aqui, não tem problema não se você iniciou com letra maiúscula, finalizou com ponto final. Se você fez parágrafo, parabéns. E aí aqui no número 4, né, a gente vai pintar essa cena aqui, eu até botei uma setinha, a gente tem que pintar essa de baixo. E aí eu dei a sugestão, é importante atravessar na faixa de pedestre. Eu posso escrever, quando eu respeito as leis de trânsito, eu estou exercendo a cidadania. Então a gente tem essas opções ou outras opções, vai ficar muito, bem pessoal. O que eu quero que vocês lembrem é início de frase com letra maiúscula, final de frase, ponto final. Viu? História foi rapidinho. Só quero que vocês pintem e façam bem bonito. E até a próxima aula, que é a aula de artes, tá bom, pessoal? Um beijo. Até a próxima aula.